os outros coletivos. Eu vou deixar que vocês se apresentem. Só peço que tenha uma certa brevidade assim, na apresentação. Não dá para a gente mostrar o currículo todo. Vocês estão acompanhando durante a semana, estão vendo que o tempo é curtinho. Então, vou passar a palavra aqui à Sofia, que é a representante do CAFAL, e a Sofia coordena aqui essa apresentação. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, gente. Acho que a gente pode começar apresentando cada um seu coletivo, brevemente. Só para introduzir para vocês a ideia dessa mesa, a ideia é a gente falar do presente, do que a gente tem trabalhado enquanto coletivos, enquanto estudantes organizados, pensando no futuro, pensando já no centenário da FNA, pensando já no centenário da FAO, o que a gente quer construir agora, o que a gente quer construir nos próximos anos, o que a gente tem desenvolvido e como que a gente pode unir essas ideias, como que a gente pode mobilizar o corpo social da FAO como um todo, né? Integrar a comunidade, os estudantes, inclusive os professores, de que maneiras a gente pode fazer isso. Então, começando, introduzindo um pouco do CAFAL, o Centro Acadêmico fez 81 anos esse ano, né? Ano passado a gente comemorou 80 anos da fundação do Diretório Acadêmico Atílio Corrêa Lima, que atualmente é o Centro Acadêmico. E é um marco muito importante, assim, a gente celebrou no ano passado com algumas mesas nesse formato. E acho importante destacar o protagonismo dos estudantes nesse processo, né, que teve como marco a fundação do Diretório Acadêmico e que no ano seguinte culminou na fundação da FNA, né? O protagonismo dos estudantes nesse processo de autonomia do ensino de arquitetura, né? Então, acho importante a gente pensar a partir dessa linha, né? Nós, enquanto estudantes, o protagonismo que a gente tem, tudo que a gente pode desenvolver, que a gente deve desenvolver, pensando assim nas transformações que são possíveis, que são passíveis da gente fazer, pensando num futuro mais igualitário, a ideia do modernismo da qual nasceu o diretório, da qual nasceu a FNA. Então, acho que a gente pode seguir um pouco nessa linha. Bom dia, meu nome é Sara, eu faço parte do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, o ABRICO. O nosso intuito é levar a arquitetura social, nós levamos a arquitetura para as comunidades que vivem em situação de certa negligência, de certa vulnerabilidade e não têm acesso à arquitetura formal. Nós atuamos atualmente em algumas frentes, são as frentes de Solano, que é uma ocupação em Caxias, a frente de Pescadores, que é aqui nos arredores de Letras, Vila Residencial, que é aqui da cidade universitária, BEM, que é uma biblioteca lá na Niterói, a Teto, que trabalha no Brasil inteiro, já falei de Vila, né? Quer continuar? Bom dia, eu sou o Rodrigo, eu também faço parte do EMAL, do ABRICO, o escritório modelo da faculdade. A gente, regido pela FENEA, segue o POEMA, que são as organizações internas do escritório modelo. Como a Sara começou a falar, somos o escritório que tem como função principal e intuito principal democratizar a arquitetura enquanto estudantes para comunidades carentes e outras pessoas em situações de vulnerabilidade social. Atualmente, a gente é composto horizontalmente só por estudantes. Temos uma professora coordenadora, mas todas as decisões são tomadas em coletivo com os alunos, em reuniões pela própria faculdade e sempre tentando entrar em contato com pessoas de outros cursos e outros alunos para que a gente consiga fazer o exercício da arquitetura enquanto estudantes de forma presente. Nos organizamos em frentes internas, externas e... basicamente, esse é o nosso objetivo, trazer a arquitetura enquanto estudantes para o máximo de pessoas possíveis, da forma melhor para... Bom dia, eu sou o Lorenzo, estou aqui representando o CMEA-FAO, que é a Semana de Encontros Acadêmicos da FAO-FRJ, né? Eu sou um dos 25 diretores, atualmente somos 25, e a gente se organiza de forma totalmente horizontal.
nós também somos, além de um coletivo, também somos uma extensão, somos orientados pela diretoria de pesquisa, pelo Gustavo Raca e Ana Paula Polizo. A CEMEIA desse ano vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de outubro, então é logo ali. É um evento muito legal que a gente convida, é basicamente organizado pelos estudantes, para os estudantes e todo o corpo acadêmico da FAO. E é uma forma da gente enxergar a faculdade pela ótica dos alunos, tentar trazer o que a gente gostaria que fosse ensinado, que fosse trazido para o ensino da faculdade pela ótica dos alunos mesmo, sabe? Enfim, o evento vai ter também rodas de conversa de manhã, vai ter mesas à tarde também. Teremos oficinas também. Vai ter coffee break, vai ter... Enfim, vão ser várias atividades durante todo o dia. Teremos lúdicos também. Ano passado a gente fez... Quem lembra, tem professores aqui que eu vi que participaram dos lúdicos. A gente fez já fizemos roda de samba, que inclusive vai rolar esse sábado também, essa sexta. Fizemos a primeira capoeira que rolou, oficina de capoeira. Esse ano vamos fazer... Aqui mesmo nesse auditório, vamos passar vários filmes no primeiro dia, então vai ter esse primeiro lúdico. Vamos fazer... Esqueci o nome. Oficina de baile charme, e depois vai rolar um baile charme mesmo aqui no prédio da FAO. Então vai ser muito legal, venham, por favor. Vamos fazer também um break dance, a gente está vendo isso no último dia. Enfim, vão rolar vários lúdicos, atividades do dia inteiro, desde manhã até de tarde. As palestras estão muito interessantes, então vale a pena ver. E o que mais? Esse ano a gente também o evento vai acontecer em parceria com a Eurelex. E basicamente a gente não recebe nenhum financiamento de nenhum edital, enfim, a gente não recebe verba de nenhum órgão, a gente não tem patrocinador, então a gente meio que se autossustenta e a gente promove esses eventos, esses lúdicos, para poder sustentar a CEMEIA e realizar esse evento, que é muito legal, é muito bonito. A gente fez mês passado, né? Acho que mês passado, o primeiro bingo que rolou aqui foi super legal. Enfim, a gente promove esses eventos para poder conseguir arrecadar dinheiro, para poder financiar isso. E a gente também está vendendo nossos produtos. Ali na saída tem um pôster com o QR Code. Se vocês quiserem ajudar a CEMEIA, vocês podem ajudar comprando os nossos produtos. Tem muita coisa legal, por preços ótimos, inclusive. E acho que é isso. Obrigado pelo espaço de fala. Oi, gente, bom dia. Me chamo Lina, faço parte da comissão de recepção dos novos alunos aqui da FAO-FRJ. E, sendo um pouco breve, para também não prender um pouco, né, a fala do Iamastaba, nós, do coletivo de recepção, organizamos normalmente uma gincana, que normalmente é na última semana de férias da FAO-FRJ. Somos um coletivo de mais ou menos de 20 pessoas atualmente. E achamos muito importante fazer essa gincana por conta... Como é que eu posso dizer? Oi? Por conta dessa integração com os alunos. Nós sabemos como a Faculdade de Arquitetura é um curso muito pesado, tanto para os professores quanto para a gente. Então, a gente evita fazer na primeira semana de aula, porque a gente sabe da importância da primeira semana de aula. E a gente quer integrar esses alunos de uma forma plena na faculdade. Tanto que muitas pessoas que vêm no trote saem com amizades que duram o resto do curso, já saem com grupos formados. E a gente acha esse primeiro contato dos alunos muito importante para eles se conhecerem, para saberem que eles não estão sozinhos no meio da faculdade. Porque, mal ou bem, isso acontece. Às vezes, no meio do caminho, a gente fica meio perdido, não sabe se a gente está no lugar certo. Então, essa recepção que a gente organiza, essa gincana, que a gente tem muito carinho, muito cuidado de organizar para os nossos calouros, é feito de coração, é feito com muito trabalho, muito suor, porque a gente para as nossas férias para fazer isso, né? Mas a gente faz de muito bom grado e a gente é muito feliz fazendo isso.
E comemorar também a entrada deles, porque é muito importante, né? É isso. Pode passar. Bom dia, gente. Meu nome é Tainá Santiago, eu estou aqui representando o Iemastaba. O Iemastaba ele é um coletivo independente da FAO-FRJ, um coletivo negro de estudos, de relações, de pesquisa étnico-raciais dentro da arquitetura. Nós temos atualmente 7 pessoas na nossa frente, mas somos uma família com mais de 200 alunos negros nessa universidade. E também da pós-graduação, do mestrado, temos professores também no nosso coletivo. O Iemastaba ele sustenta 5 pilares, né? Nossos pilares são abraçar, agregar, afirmar, articular e argumentar e amadurecer. Atualmente, o Iemastaba ele tenta trazer um pouco dessa consciência coletiva nos alunos e também nos professores e na instituição de como trabalhar essas diferenças dentro do espaço acadêmico que existe. Muitas das vezes a gente tenta fingir que não existe, mas ela existe e ela precisa ser debatida, ela precisa ser combatida, porque eu não acho que a gente tenha que lutar para, tipo assim, todos sermos iguais. Nós não somos iguais, cada um aqui tem a sua diferença. Eu acho que a gente precisa lutar por uma equidade, por um respeito dessas diferenças. Eu quero olhar para o lado daqui a 20 anos, num mestrado, nos professores, no corpo docente da FAO, e ver professores indígenas, e ver professores negros, e ver todo tipo de professores. Eu acho que é por isso que a gente luta e a gente tenta trazer isso, os estudantes, para essa luta também, para olhar para a cidade e tentar pensar projeto através dessas diferenças. Como é que a cidade trabalha com o corpo negro? Como é que a cidade lida com o corpo negro? Como é que a universidade lida com o corpo negro? A gente está tendo aqui esse momento de fala, é um momento muito importante. Essa mesa está representada dessa forma, eu acho que já é um grande avanço estudantil. Eu espero muito ver isso daqui a 20 anos, nas próximas mesas que a gente tiver aqui dos 100 anos da FAO. Eu espero ver isso também no corpo docente, no corpo de ex-alunos que vão vir aqui falar sobre as suas vivências. Eu quero ver vivências diferentes, eu quero ver pessoas diferentes, porque eu acho que é disso que a gente precisa, é isso que nós somos e é assim que o nosso mundo é, sabe? A gente não vai fugir disso. É isso. Acho que, falando desses próximos anos, do que a gente quer para essa faculdade, eu penso muito nas condições que a gente tem de estar em coletivos, de estar em determinados espaços. Tem muita gente que tem a vontade, que tem esse ímpeto de construir as coisas de forma coletiva, como a gente constrói, né, nos nossos coletivos, mas que muitas vezes enfrenta diversas barreiras, inclusive pela própria faculdade. A gente, como a Lina falou, é um curso muito pesado, né? A arquitetura e urbanismo é um curso que exige muito da gente. Então, acho que vale muito a gente pensar em como que a instituição FAO pode dar condições dos alunos estarem mais presentes, mais ativos, mais atuantes nos coletivos, construindo mais pesquisa, mais extensão, pensando de uma forma mais crítica, para a gente não passar por esse período de formação só pensando nisso como uma formação acadêmica, mas como uma formação cidadã, sabe? Para construir laços que sejam... que tenham um significado mais amplo, que tenham um eco nesse futuro da FAO, da sociedade como um todo, para que a gente se entenda enquanto agentes ativos, transformadores dessa sociedade, e que tenham os meios para atuar dessa forma, sabe? A gente tem esse esvaziamento nessa própria semana porque a gente tem trocentos milhões de entregas, de trabalhos, porque a gente vive uma sobrecarga dentro da FAO, mas da sociedade como um todo também, e pensar de que formas que a gente pode transformar essa realidade, de que forma a gente pode construir, por exemplo, um currículo que nos permita estar aqui, que nos permita construir
uma programação como essa, que nos permita construir coletivos como esses, construir eventos como a Semeia, como a recepção de ingressantes, como a confraternização que a gente vai ter, né, essa semana, na sexta, pensar fora da sala de aula, né, trazer as relações para o centro da questão, esses laços que a gente pode construir e deve construir fora da sala de aula. Muitas vezes, inclusive, não só alunos, professores chegam, têm sua aula e querem ir embora, né? Não se entendem como parte dessa comunidade, como agentes, como pessoas que podem construir e devem construir esse espaço. Então, acho muito importante a gente pensar dessa forma. A gente se inteirar, estar aqui presente já é um marco, né? Ter essa mesa, ter essas pessoas presentes, ter os alunos e os professores presentes já é um marco nesse sentido. Então, acho que fica um convite para que todos estejam mais presentes de corpo e alma, que expandam os horizontes para além da sala de aula, para que estejam presentes em debates, em eventos, com o Mastaba, com o Abricó, com o CAFAL, que estejam presentes em programações, em confraternizações, que criem laços das mais diversas formas, para, de fato, construir a FAO que a gente deseja, né? Que tenho certeza que todos desejam, mas que acabam enfrentando esses impedimentos, né? Então, a gente quebrar essas barreiras, eu acho que é muito importante. Pensando nisso da provocação, tem algo que eu queria falar, que eu estou pensando desde o início da semana. É uma provocação não só para os docentes, mas para os discentes também. Que eu acho que esse momento ele é um momento importante até para a autoestima dos alunos da graduação, que é uma coisa que tem me atravessado muito essa semana, o quanto a gente sofre de um apagamento dentro dessa universidade, sendo que a gente compõe essa universidade. Eu sinto que a gente tem muito isso do prestígio pelo pós-mestrado, pelo pós-doutorado, pelo doutorado, só que a gente não consegue sentar na nossa casa e pensar que nada disso aconteceria se a gente não tivesse começado pela graduação. Não tem como chegar num doutorado sem uma graduação. A gente é o começo de tudo, sabe? Então, um pouco mais de respeito por esse momento que a gente está passando agora, sabe? Eu sei que é muito difícil de lidar, porque tem gente que a gente pensa assim, está saindo do ensino médio, não sabe o que é ainda. Só que, assim, se eu não acabar com isso aqui, se eu não passar por esse momento, nada que vem depois já importa, sabe? Porque como eu vou fazer um mestrado sem uma graduação? Então, o convite que eu quero fazer é ter um pouco mais de olhar, um pouco mais de cuidado com os alunos da graduação, entendeu? Esse evento aqui está sendo totalmente organizado por estudantes da graduação, estudantes que estão organizando, montando, fazendo mídia, e em momento nenhum eu vejo esse agradecimento a eles. Ontem a gente teve uma mesa solene e quem agradeceu foi o CAFAL, que também é composto por estudantes. Então, assim, está atravessando ali no corredor, eu sei que tem o seu amigo que tem 70 anos e que é um querido, muito arquiteto, um arquiteto muito incrível, mas, assim, os alunos também importam. Para quem vocês dariam aula, sabe? Se a gente não existisse. Quem são vocês no futuro se a gente não existisse? Então, assim, um pouco mais de cuidado com os estudantes, sabe? Vamos construir uma relação melhor com quem compõe o corpo da FAU-FRJ e com quem compõe o corpo dos profissionais de arquitetura daqui a 50, 60 anos. É isso que eu queria falar. Eu queria só, antes da gente encerrar esse momento, passar para as falas, eu só queria concluir um ponto que, continuando um pouco das falas, eu acho que é muito importante o momento que a gente está, porque essa organização de todos os coletivos juntos, representando os estudantes, é um momento muito importante até para a continuidade dessa importância da graduação no cenário atual da FAU. A gente conversou essa semana bastante com a direção, Alexandre, com o Guilherme Lassance, e uma coisa que esse evento todo entra em discussão é sobre a importância da FAU, não só aqui, no espaço da UFRJ, mas para fora para fora do campus, na sociedade, fora do país, como a gente consegue projetar a FAU de diversas formas, com a participação conjunta de muitas frentes.
E a organização em coletivo, a mobilização de estudantes, de alunos enquanto estudantes da graduação, é um período muito importante para a formação do cidadão. Nós, como Abricó, a gente faz parte do escritório modelo, então a gente agora começa a lidar com essas questões diretamente, conhecendo comunidades carentes, conhecendo pessoas diferentes, com demandas diferentes, e essa pluralidade é uma questão que é um cerne, que ainda tem é um campo muito pouco explorado ainda nos nossos debates e na nossa vivência, né? A gente ressalta 80 anos, 200 anos de história, que temos grandes profissionais, mas no recorte hegemônico da sociedade. A gente tem uma grande maioria de profissionais muito capacitados, só que isso, enquanto estudantes, acaba refletindo algumas inseguranças, algumas questões sobre como nós vamos concluir nossa graduação. A gente está rumo a um centenário, então, nesses próximos 20 anos, como a gente quer mudar esse espaço, como a gente quer se sentir pertencente a esse espaço, são questões que estão sendo decididas agora, e nós, enquanto coletivos, representamos estudantes, mas a gente sente falta também dessa participação de toda a graduação, em conhecer nosso trabalho, em realmente ter esse espaço de pertencimento e coesão com o que a gente projeta, o que a gente espera como cidadãos, para o resto da comunidade e para o resto da sociedade como um todo. Então, a gente gostaria muito que estudantes, professores, todos os membros da comunidade da FAO conseguissem também entrar mais em contato com a gente, trabalhar melhor essas nossas relações para que a gente consiga trabalhar como uma certa unidade. Então, é basicamente isso. Um último adendo antes da Sofia fechar, que como todos vocês notaram, a gente consegue falar de nós como coletivo, como família. O Abricó se diz como família CAFAL, CEMEIA e EMASTABA, e nós da comissão. Isso é uma grande família e é importante, eu acho também muito válido, que esse convite seja feito a todos vocês, tanto aos professores quanto aos alunos, que caso tenha esse interesse de eu quero participar disso, eu quero fazer parte dessa história, que venham, porque a gente não fica aqui para sempre, infelizmente, né? A vontade é de ficar na graduação para o resto da vida, mas é muito importante fazer esse convite para que isso se permaneça vivo, que essa família se permaneça viva, que a gente veja mais Tainás, que a gente veja mais Lourenços, mais Sofias, mais, desculpa, esqueci seu nome, mais Saras, e que isso se torne uma família mesmo, porque no final das contas a FAO é uma grande família, nós nos encontramos na gente. Então fica o convite da comissão de recepção, espero também que fique o convite de todos, do EMASTABA, do CEMEIA, porque nunca é mão demais, a gente sempre está precisando de mão, a gente sempre está precisando desse contato, tanto dos professores quanto dos alunos, porque são os alunos que fazem isso acontecer. Quer falar aí? Mas vai acabar já? Acho que a gente está em um momento muito importante, muito marcante, como o Rodrigo falou. A gente recentemente tem aproximado muito esses diferentes coletivos, entendendo que eles estão trabalhando em prol de uma mesma questão, né? Da integração da comunidade como um todo, dos estudantes também, mas da comunidade como um todo. Como Lina e Tainá colocaram, inclusive a aproximação dos docentes, né? A gente se entender como comunidade da FAO, e a FAO fica muito feliz de ter essa aproximação enquanto a instituição formal, né, estatutária. É muito importante a gente ter essa troca, a gente está organizado, lutando pelo que a gente acredita, por esses próximos 20 anos de um centenário. Certamente fica o convite a todos que se organizem, se interem, discutam, participam. A gente está sempre precisando de irmãos e sempre precisando de ideias. A gente cria nessas trocas, né? Como eu estava falando, muito, particularmente muito além da sala de aula, né? A gente queria propor para vocês, inclusive nesse momento, abrir para perguntas, falas, propostas, ideias, entendendo a importância de ouvir vocês também, né? Mesmo quem não está oficialmente dentro dos coletivos, deve ter essa voz. Então, acho que podemos abrir nesse sentido.
Alguém tem alguma questão a colocar, algum comentário, uma crítica? Vai. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Aleph. Eu faço parte, inclusive, do CAFAUD, eu fiz parte da CEMEIA. E hoje em dia, hoje a gente vê essa independência muito legal dos coletivos, mas eu vejo do CAFAU, principalmente, um potencial muito grande da gente articular mais movimentos dentro da FAU. Sejam de coletivos, seja de potencializar também o movimento dos coletivos já existentes. E aí eu queria entender de todos os coletivos, principalmente, de que forma vocês acham que esse trabalho ele pode ser potencializado ao longo dos anos, né? A gente teve o início da mesa falando sobre os nossos objetivos para os próximos 20 anos, e me veio muito à mente essa questão de como a gente tem a nossa independência garantida, mas de que forma a gente pode trabalhar articulando movimentos. Então eu vejo um trabalho muito bem integrado, talvez do Iamastaba com a Bricó, e de que forma esses trabalhos podem se integrar da CEMEIA, do CAFAU com o Trote, enfim, de que forma a gente consegue trabalhar junto para construir de fato um ambiente unido, seja por parte dos alunos e seja olhando a FAU como esse espaço construtivo e de formação acadêmica e política também nossa. E aí, quem quiser responder, eu acho que todos os coletivos podem responder sobre isso. Falar se quiser. Você quer? Vocês querem falar com o que? Eu só queria agradecer. Conheço Sofia. Sofia foi minha aluna, minha ótima aluna. Já tem um ano, né? Queria parabenizar vocês todos, os coletivos. Eu acho que ver vocês juntos assim, nesse momento de comemoração da FAU, é muito bacana e muito importante, porque eu acho que é um momento também de vocês se verem. E dizer que assim, é muito mais um comentário, tá? Do que assim, além da parabenização, que esse evento é um esforço grande, aí comandado aí pela direção para comemorar isso. E o que a gente viu desde a segunda-feira, queria fazer aqui uma coisa assim, a gente teve a Gisele falando, não sei se vocês estavam aqui, mas a gente teve a Gisele Corner falando assim, ela se formou em 23, mulher, negra, como é que ela está atuando profissionalmente. Depois a gente teve de tarde, de manhã ainda, arquitetos mais velhos contando da experiência deles aqui, não são necessariamente nossos amigos, mas são profissionais reconhecidos e que fizeram coisas importantes para a cidade. Ontem, acho que estava todo mundo aqui. Depois, na terça-feira também, a gente teve uma galera, digamos assim, que até a Liana, que está aqui hoje, faz parte dessa galera. E uma coisa que a gente viu muito na terça-feira é que a faculdade ela é feita, e não é só a faculdade, é uma escola. Acho que essa ideia de escola é importante a gente construir conjuntamente. Ela é feita, muitas vezes, muito mais por esses vínculos que os alunos criam entre eles do que a ação que a gente tem aqui, porque a gente fica aqui só um pouco conduzindo uma coisa que está vindo e da relação entre vocês mesmos. Então, assim, é muito mais para parabenizar essa iniciativa de vocês e que vocês empurrem isso à frente, essa união aí, e que construam coisas individuais, mas também que consigam construir coisas juntas. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Obrigada, Fabi. Respondendo um pouco da questão levantada pelo Aleph, eu acho importante destacar, né, retomar essa questão de que o CAFAU esse ano fez 81 anos, né, enquanto
diretório acadêmico fundado lá em 44, que a gente é essa entidade, né, essa instituição própria, eleita, que é regida por estatuto, que está presente em determinados espaços da instituição, como a congregação, como os conselhos departamentais, como os colegiados, como que a gente tem esse corpo formal, né? Eu acho que isso não é limitante de forma alguma, a gente precisa transcender isso, né? Essa formalidade, a gente precisa estar ocupando todos os espaços formais, institucionais e informais, de conversa de corredor a conselho, ouvindo os estudantes, né, estando presente em todos esses espaços, mas esse formato, essa questão estatutária, acho que é estruturante, assim, para os coletivos, por isso que eu entendo como muito importante essa aproximação que o centro acadêmico está tendo dos outros coletivos e vice-versa, via de mão dupla, para justamente fortalecer, integrar, para que a gente possa levar determinadas questões a instâncias superiores, para que a gente possa formalizar determinadas questões, porque isso ajuda também a estruturar a gente. É importante que a gente esteja articulado também nesse sentido, em paralelo a essas trocas que a gente tem mais cotidianas. Então, a gente tem feito um movimento nesse sentido também, junto à direção. Acho que isso é um ponto muito importante a ser trabalhado aqui para frente. Mas, entre nós, assim, acho que vale uma história que foi me contada essa semana. Teve um momento em que o centro acadêmico que fazia a recepção dos ingressantes e que os alunos que chegavam, por exemplo, reformavam a sede do CAFAL, reformavam a sala de estudos que ficava na sede do CAFAL. Então, esse momento em que você chega, em que você constrói uma coisa ali, que você se sente parte daquilo e que você quer preservar aquela mesa porque foi você que encapou aquele armário, porque foi você que arrumou, e que como isso era construído de uma forma cíclica. Acho que é um exemplo, um ponto de referência, assim, né, para a gente trazer, resgatar algumas coisas também, né? A gente, essa semana, está comemorando esses 80 anos, pensando em reencontros. Acho que esse encontro aqui é maravilhoso, em memória, a gente trazer algumas referências do passado, mas com esse pé que a gente está já no futuro, né? Nosso ímpeto de pensar e construir o futuro, mas entendendo também, tendo esses pontos de referência, essas coisas que a gente pode resgatar, trazer para agora e construir de uma forma mais próxima, assim, todos esses processos, sabe? Acho que a questão o CAFAL está aberto a todos os estudantes, a todos os coletivos, para construir as coisas com essa questão do pertencimento, da apropriação desse espaço, desse prédio, dessa escola. Então, acho que é por aí. Rodando. Foi muito falado sobre questão de integração, né? E você acabou de falar também sobre a ocupação do espaço, né? Desse prédio. O CMEAFAL, ele nasce justamente a partir disso, né? A CMEAFAL é a semana de encontros acadêmicos, é um encontro de todos os coletivos. Dentro dos diretores do CMEAFAL, temos gente do trote, temos gente da comissão de recepção. Nesse ano acho que não tem ninguém do CAFAL, né? Mas já teve o próprio Aleph, que é do CAFAL, e enfim, e rola essa integração, essa tentativa, principalmente com os professores mesmo, né? A gente sente muito essa falta de voz, essa falta de apoio, essa falta de espaço, de os estudantes mesmo ocuparem esse espaço que é nosso, sabe? Junto com todo o corpo acadêmico, com a direção, com os professores. E então, o CMEAFAL é uma tentativa de fazer isso. Nasceu a partir disso, tem esse propósito. E já que a gente está falando muito sobre o futuro, né? Uma coisa que eu gostaria de ver para o futuro é justamente isso, essa integração maior entre o corpo acadêmico estudantil e os professores, o corpo docente. Respondendo um pouquinho do que o Aleph falou sobre essa junção, esse trabalhar junto mais dos coletivos, entidades representativas,
Eu acho que esse ano a gente tem melhorado muito nesse quesito, podemos melhorar mais, mas eu acho que a gente tem melhorado muito. O Iamastaba tem articulado bastante com o CAFAO para chegar na direção, a gente articula bastante com o CAFAO, leva demandas, agora a gente conseguiu uma reunião com a direção todo mês, então já é um ganho enorme. Talvez futuramente uma sala para o Iamastaba também. E com a Abricó a gente também tem essa troca assim, interessante, porque a gente tem, querendo ou não, um viés ali muito em comum, né? Que essa questão mais social das classes que sofrem bastante com a falta da arquitetura e com essa falta dessa representatividade social, esse respeito. Então a gente tem bastante essa troca e pode sim sempre melhorar. Mas eu acho que é algo que a gente tem articulado bastante, e até com a comissão de recepção. Com a comissão de recepção, a gente tem também integrantes do Mastaba trabalhando com eles. Então, assim, eu acho que a gente tem tentado, enquanto alunos mesmo, articular, e a gente acaba levando o nosso coletivo enquanto a gente articula também enquanto alunos, sabe? É um pouco dessa coisa da família que a gente falou. Uma pessoa que está no CAFAO pode estar no Mastaba, pode estar no CEMEIA, e acaba tendo essa integração, querendo ou não. Mas é sempre algo que pode, sim, ser melhorado e conversado para que, no futuro, seja algo mais integrado de fato. Concordo com o Lorenzo e com a Tainá sobre essa ideia de integrar. Acho que realmente tem muito a ser melhorado, só que é muito bonito ver essa integração que já existe hoje em dia, porque nessa semana que a gente cria de recepção aos novos alunos, a gente tem um dia, 2 coletivos, onde a gente apresenta o CAFAO, apresenta o Abricó, a gente apresenta também o coletivo da Floresta Cidade, que é da professora Iazana, se eu não me engano, certo? A gente está tentando ali se organizar, talvez, para o CEMEI entrar no próximo semestre. A gente tem o Iamastaba junto. E tem isso também que a Tainá falou, que é extremamente importante, que ninguém aqui é só uma coisa. Todo mundo aqui é Iamastaba e mais algo. É recepção dos novos alunos e mais algo. Tanto que eu mesma, assim que eu entrei na FAO, eu tive um interesse absurdo ao Iamastaba por conta dessa recepção. Fiz parte do Iamastaba durante muitos períodos, enquanto estava fazendo parte da recepção. O Lorenzo mesmo, ele faz parte da recepção enquanto está fazendo parte do CEMEIA. Então, é extremamente importante olhar para essa integração que a gente já tem hoje em dia, porque ninguém aqui é inimigo de ninguém. Ninguém aqui é, ai, não, você é meu inimigo, não quero que você entre nesse coletivo. Jamais. Quanto mais mãos, melhor, como já foi dito diversas vezes. Então, concordo sim, tem muita coisa a melhorar, só que o caminho já é muito mais bonito do que antes, porque, como a Tainá mesma disse, ver uma mesa como essa, tão diversa, já é um avanço muito interessante da gente observar. E é realmente muito bonito ver essa mesa aqui, que é extremamente simbólica. Acho que isso nunca aconteceu antes, de ter tantos coletivos juntos falando como se fosse realmente uma grande família, porque de fato é isso, né? E eu esqueci de citar, mas o Iamastaba também está muito presente no CEMEIA FAO. Temos muitas pessoas, muitos diretores do CEMEIA que são do Iamastaba, inclusive o Baile Charme está sendo organizado em parceria com o Iamastaba e com o Eurelex. E é isso. Ainda concluindo um pouco da pergunta do Aleph, eu acho que os coletivos como um todo, aqui na faculdade, a gente enfrenta uma situação também sobre a própria rotatividade dos membros, né? A gente faz o curso da arquitetura é um curso longo, é um curso de 5 anos, 10 períodos, mas apesar da duração, eu acredito que seja um consenso que nós não temos muito tempo para lidar com outras próprias atividades pessoais. A demanda da faculdade tem uma quantidade muito grande, então participar de um coletivo acaba sempre sendo um esforço, entre aspas, a mais. Mas eu acho que uma coisa que um entendimento que é necessário para todos nós, para conseguirmos realmente exercer melhor essa participação nos coletivos, é entender que se mobilizar, no sentido original da palavra, se politizar e entrar em contato com outras frentes,
antes de tudo, antes de um extra, é uma função básica do cidadão. A gente precisa ter controle sobre os nossos desejos, sobre as nossas demandas, e eu acredito pessoalmente que a melhor forma de fazer isso é realmente agindo, é realmente conhecendo, é realmente estudando a participação que nós, como sociedade, podemos ter em outros campos. Quando você entra num coletivo, quando você trabalha em conjunto, é impossível você não abrir o seu mundo para novas possibilidades que não são naturais a você em um certo momento. Quando a gente fala de pluralidade, é muito mais uma pluralidade, é difícil, não, dicção muito boa, mas é muito mais sobre uma diversificação de ideias e de posicionamentos novos que compõem a sociedade como um todo, né? Então, nós trocamos muitos membros, nós acabamos entrando em outras demandas, só que quando a gente se une como coletivo, quando a gente expande o leque do Abricó para o CAFAL, para o IE, todos nós, e ainda com a participação da direção, por exemplo, dos professores, a gente tenta construir um imaginário que essas ações são um conjunto inteiro da FAO, entende? Então, quando a gente organiza um evento como esses, que a gente traz ideias de pessoas que já passaram por aqui, e agora a gente abre o espaço como coletivo para falar pelos estudantes, para ouvir os estudantes, para entender ideias de propostas que a gente pode agregar no nosso modo de vida, não só aqui dentro como fora, a gente, acima de tudo, está se politizando, está se posicionando para um futuro que nós mesmos queremos construir, com as nossas mãos, com os nossos contatos, com as nossas ideias e sentimos representados plenamente, né? Aqui no Abricó mesmo, agora a gente está com um workshop, né? Eu vou deixar um pouco a Sara falar melhor, mas de novas tentativas de trabalhar em conjunto realmente, né? A gente está agora em contato com o CAFAL, né, que está organizando o workshop CEL, que se trata ali da construção do entorno do novo RU, que vai ser construído. Nós estamos em contato com a Frente de Pescadores para poder falar sobre um projeto que já está sendo feito lá, que vai ser integrado esses dois projetos. A gente está em contato também não só com o CAFAL, mas com outros centros acadêmicos também, num projeto de vila que a gente está desenvolvendo. A gente vai entrar em contato também com o DCE. Então, são vários coletivos que a gente se junta para poder trabalhar para um bem comum. Então, é algo que beneficia não só os alunos, mas essas outras comunidades também. E eu acho muito importante essa integração, porque é algo que nos força a trabalhar juntos e é algo que nós evoluímos juntos também. Eu acho que é algo interessante ser trabalhado e eu estou há 1 ano e meio, mais ou menos, no Abricó. Eu acho que agora a gente está entrando numa nova fase que a gente está se envolvendo muito mais com outros coletivos. E eu espero que mais para frente a gente possa abranger mais esses outros coletivos. A gente pode trabalhar também. A gente estava vendo de se integrar mais com o trote, a gente estava vendo de se integrar mais com o CMEI, comissão de recepção. Enfim, a gente está desenvolvendo isso, está sendo um processo bem legal, bem produtivo. Mais algum comentário? Fala. Posso te... Claro. De ver. Dá pra... Valeu. Bom dia, eu queria agradecer vocês pela apresentação, né, pela diversidade que vocês estão apresentando aqui. É uma pergunta curta, assim, na sociedade que a gente vive, a gente tem muita correria, a gente não tem tempo nem para pensar, então a gente não consegue exercer no nosso curso, às vezes, o nosso ser político, muito pela carga. Então, às vezes, se a gente quer uma extensão, a gente acaba sacrificando uma possível monitoria, enfim, mais para frente uma eletiva, eu estou no 2º período, então eu queria mais um conselho de vocês sobre como a gente pode conciliar os dois de forma agradável. Obrigado. Antes de vocês responderem o desafio que é essa pergunta, eu queria só parabenizar essa mesa. Eu acho muito interessante a gente ver como a faculdade tem mudado por conta das cotas, né? Eu acho que é muito importante isso. Quando a gente fala de memória, a gente vê que
no passado, era uma faculdade desigual, efetivamente, né? E aí a gente vai procurar arquitetos diversos e a gente não tem no passado, né? Infelizmente. Então, eu acho que é uma visão da memória e a gente está vendo o futuro aqui. Então, eu gostaria que vocês, assim como a gente está discutindo, vocês estão colocando 100 anos, né? Daqui a 20 anos, nós não vamos estar mais aqui, né? São vocês que vão estar aqui. Mas são vocês que vão estar aqui. É muito importante vocês verem isso. Eu fui aluna dessa casa, né? Eu agora sou diretora adjunta de graduação. Alexandre foi aluno dessa casa e ele agora é vice-diretor da faculdade. São vocês que vão entrar aqui. Não somos nós mais. Então, quando vocês querem professores representativos, né, são vocês. Então, esse é o futuro. Muito bom puxado esses 100 anos, tá? Então, faço votos para que vocês continuem na casa e transformem cada vez mais a partir de uma função ativa aqui também, que pode complementar. E participem. Estou sempre enchendo o saco da Sofia. Vamos lá, vamos cá, porque vocês têm voz. Vocês têm voz. Pois é. Então, e assim, vocês têm voz, tá? Eu só quero dizer que quando vocês se representam nas atividades, nas questões, nas discussões internas, vocês têm voz. Então, participem, por favor, porque muitas vezes é a direção ouvindo de um lado e não ouvindo do outro, o que fica muito triste, né? Eu acho que a internet também atrapalhou muito nesse caminho, porque na nossa época a gente não tinha internet. A gente, se precisava falar com alguém, a gente estava aqui e batia na porta e reclamava. Agora não, é mandar e-mail, acabou. E não é bem assim, né? Então, vocês são o futuro, 100 anos é com vocês. Quer falar? Antes de passar para a Isabela fazer uma pergunta, responder o conselho. Desculpa, como é seu nome? Do Carlos. E agradecer a Solange. Eu preciso me despedir da Sara, que vai ter que ir para uma prova agora. Vocês veem como a vida é um caos. Vamos lá. Tempo. Tá. Sim. Tá. Então, como que a gente concilia, né? A prova, a mesa, a monitoria, a extensão, a participação no evento. Não dá. A gente tem que fazer escolhas. Você está no segundo período, né? E, assim, é isso. Desde o começo, vocês já vão perceber que é muito difícil fazer essas escolhas. E, às vezes, tem uma questão de timing, assim, né? Que você não consegue nem prever a longo prazo. Às vezes, a vida é ainda mais caótica, né? No contexto de federal. Mas acho que a garantia que a gente pode dar é que todas essas escolhas vão te levar para um lugar muito bom, assim. Todas elas vão ser benéficas para a sua formação acadêmica e cidadã. Colocando as coisas na balança, o caminho vai dar num lugar bom, sabe? Estando aqui, acho que tanto na monitoria, quanto na extensão, quanto no centro acadêmico, no coletivo, na mesa, tudo tem muito a agregar. Então, tentar participar ao máximo é um esforço absurdo, como o Rodrigo colocou também, mas acho que é muito necessário, sabe? E a gente quer construir uma forma de viabilizar isso para que não seja tão exaustivo. A gente trabalha nesse sentido também, pensando agora na revisão do currículo, enfim. Mas estar aqui, fazer essa discussão, já é um passo para possibilitar esses vários cenários. Eu prometo ser rápida. O conselho que eu daria a você seria o mesmo que eu fiz, que eu sei que não dá tempo, mas
sempre tento encaixar um pouquinho desse coletivo, porque é tão importante isso aqui existir, porque eu tive um pequeno problema que eu reprovei no segundo período, e foi graças à recepção, graças à comissão, que eu conheci pessoas que eram boas na disciplina que eu reprovei, que me ajudaram ali numa maquete que eu precisava fazer, num desenho que eu precisava fazer, que os professores não precisavam saber disso agora, mas, sabe, isso se torna uma rede de apoio, porque às vezes você tem dificuldade em uma disciplina, você está querendo dar uma monitoria de uma disciplina que alguém do coletivo já deu, então, como é que eu faço para participar? Como é que isso acontece? Então, esse espaço do coletivo, novamente a gente volta nesse assunto, é uma tecla que eu bato muito, admito, disso aqui ser uma família. Porque é nessa família aqui que às vezes a gente encontra um apoio que a gente às vezes não encontra, por exemplo, em casa, porque só entre a gente que sabe como essa faculdade é pesada. Então é a gente que vai saber aonde te apoiar, aonde, olha, se você fizer monitoria agora talvez não valha tanta pena, você pode talvez fazer um pouco mais para frente, se você talvez não fazer essa disciplina, dá para você jogar também um pouco mais para frente que não te atrasa, sabe? É nessa rede, é nesse apoio, nessa família que a gente cria. E é por isso também que a gente volta nisso de dizer que estamos abertos, venham, participem, porque para isso se tornar algo cíclico, né? E a gente não parar nisso, que não pare na gente, que esses coletivos não parem em nós. É isso. Um conselho que eu vou te dar é: respeita o seu tempo, o seu processo, porque você vai ter que fazer escolhas. Mas respeita o seu tempo. Você tem 5 anos para fazer essas escolhas. No meu segundo período, eu fui monitora de expressão 1. Eu fiquei 1 ano e meio sendo monitora. Agora eu estou no 7º, eu estou me envolvendo um pouco mais com essas questões políticas, com coletivos, com extensão, com pesquisa, com estágio. Então, assim, você tem muito tempo, sabe? A gente leva como algo muito rápido, mas é um tempo grande, se você parar para pensar. E uma frase sua que assim me pegou um pouquinho foi que você falou que a gente não tem tempo para pensar. Trabalhem nisso. A gente precisa pensar. Não só na graduação, mas como ser humano, quando a gente sair daqui, a gente precisa pensar nas escolhas que a gente vai fazer, a gente precisa pensar no que a gente vai colocar, sabe, como prioridade, como futuro, no que a gente vai defender. A gente não pode se tornar massa de manobra. Tipo assim, a gente tem que pensar, sabe? Mesmo que a sua opinião seja diferente da minha, é importante que você tenha uma, sabe? E é isso, tipo, respeita o seu tempo, pensa no que você quer fazer e corre atrás disso. E seja cara de pau também, porque você vai precisar disso, é importante, tá? É isso, gente, muito obrigada. Vamos encerrar por aqui, mas queria agradecer muito a participação dos estudantes, ter esse espaço, né, esse trabalho que a gente vem desenvolvendo com a direção. E é isso, fica o convite de todos os coletivos a vocês estarem presentes, ouvindo, participando, dando ideias. Os professores também. Obrigada, gente. Lembrar que a semana acadêmica daqui a 2 semanas, nos dias 1, 2 e 3 de outubro, e que esse debate continua lá, tá, gente?